Essa é a raça de cachorro que se originou no Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Seu domínio inclui Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia e Irã. Esse cão passou pela seleção natural de animais selvagens que vagavam pela estepe até se tornar o que é hoje. Já foi utilizado para guardar prisões russas no passado. Trata estranhos com alto grau de hostilidade. Também conhecido como Akbar, Tigran, Zeus, Hera, Bagheera e Tina. Senhoras e senhores, com vocês, o pastor do Cáucaso. Força, dignidade, nobreza e inteligência. Essas são as vantagens de um pastor caucasiano. Mas essa não é a lista completa. Esses cães caminharam ao lado do homem, ao longo dos milênios, permanecendo seus amigos, mas nunca se tornando servos. O pastor do Cáucaso é sem dúvida uma das raças mais antigas. Origina-se de Urartu, um antigo reino que ocupou o território da Armênia há milhares de anos. É lá que a imagem desses cães são encontradas em baixos relevos de pedras, lembrando fortemente o moderno pastor do Cáucaso. Em outra versão, eles traçam sua ascendência dos grandes dinamarqueses tibetanos, comum nas regiões montanhosas da China, tendo chegado ao oeste junto com os avanços de Gengis Khan. A seleção especial não era realizada na época e os cães eram selecionados com base na força, resistência e qualidades de trabalho. A tarefa dos caucasianos era proteger o rebanho dos ataques de lobos, embora chamados de pastores, na verdade são vigias e cães de caça. O pastor do Cáucaso permaneceu praticamente puro por viver em áreas de difícil acesso. Somente no século XX, os sinólogos russos começaram a melhorá-lo. Assim, surgiram variedades dentro da raça, que são adaptadas a diferentes zonas climáticas. Descrição: o pastor do Cáucaso é uma das maiores raças. O volume total do corpo e o peso desses cães inspiram respeito. Com uma altura mínima de 68 centímetros para os machos e o peso de 70 quilos ou mais, alinhado a um poderoso cabelo desgrenhado, lhe dá a imagem de um cachorro gigante, comparável em tamanho a um urso. O focinho é de comprimento médio, lábios bem pressionados, olhos pequenos, um pouco triste e atento. As orelhas são naturalmente penduradas, mas cortadas, para não ser um ponto fraco durante a luta contra lobos. A sua cauda conta com uma barbela rica, patas grossas e peito muito largo. Os caucasianos das montanhas são bastante atarracados, maciços e adaptados ao clima severo das terras altas, enquanto os cães das planícies são menos desgrenhados, mais longos e leves, capazes de viajar longas distâncias, sem comida e água. As cores de um pastor do Cáucaso são diversas. As mais comuns são lobo, fulvo, vermelho e malhado. Temperamento: o pastor do Cáucaso tem traços milenares de personalidade que devem ser levados a sério. Por exemplo, a sua completa autossuficiência. Esses cães guardavam os rebanhos agindo quase independentemente e muitas vezes procuravam a sua própria comida. Por isso deve ser entendido que o pastor caucasiano é um amigo, aliado, parceiro, mas não um servo. O pastor do Cáucaso não é o tipo de cão que vai cumprimentar os hóspedes abanando a cauda. Embora exista alguns, o seu instinto de guarda é muito desenvolvido, então ele provavelmente desconfiará de todos, mas com educação adequada. A agressão desmotivada nunca surgirá para esse tipo de cão. A humanidade enfrentou vários perigos ao longo da história da sua existência. Inicialmente, as pessoas tentaram salvar a si mesmas e as suas propriedades dos predadores. Para isso, domesticaram cães selvagens, tornando-os guardas e defensores capazes de proteger o seu território. Dois representantes marcantes dessa história são o pastor caucasiano e o pastor da Ásia Central. Tanto um quanto o outro são representantes da família Wolfhound, capazes de avançar com ousadia tanto para o lobo quanto para o invasor, a fim de proteger o seu dono. Em território russo, há lutas-testes para Wolfhounds e outras raças capazes de batalhar. Eles acreditam que isso ajuda a preservar as qualidades de trabalho, como a capacidade de superar o lobo. Você precisa entender a diferença. Este é um teste controlado por sinólogos russos, experientes, e não uma atração mortal.
Muitos especialistas se envolvem na seleção de cães por meio de lutas-testes, e graças às regras, eles podem entender quem é o mais forte, ágil, inteligente e corajoso. Agora que entendemos como isso funciona, vamos às comparações. Tamanho. O pastor da Ásia Central tem uma altura mínima estimada de 70 centímetros na cernilha, pesando a partir de 50 quilos. Enquanto o pastor do Cáucaso mede a partir de 68 centímetros, pesando a partir de 70 quilos. A versão maciça e atarracada das montanhas pode ser mais robusta que os pastores da Ásia Central tradicionais. Entretanto, essas duas raças possuem versões modernas e variações usadas para lutar que são bem maiores do que o enunciado. Portanto, empate técnico. Força de mordida. O pastor do Cáucaso é um cão de cabeça grande, arcos zigomáticos largos, mandíbulas fortes e focinho amplo, perfeitamente construído para sustentar uma potente força de mordida. As estimativas publicadas em fóruns de criadores russos são de uma pressão mínima de 14 atmosferas com a máxima de 50 atmosferas. Segundo a unidade de medida local, o Alabai pode alcançar até 56 atmosferas, superando um cangal turco de acordo com o exemplar, que não seria um espanto devido à natureza e a morfologia desse cão. Portanto, por serem cães muito pesados e com a mesma função inicial, empate técnico. Agressividade e temperamento. O pastor caucasiano se distingue por atitudes mais severas, um personagem obstinado que, com erros na criação ou mantendo acorrentado, pode se tornar incontrolável. O Alabai é mais flexível e astuto, não mole, mas com tendências menores ao comportamento agressivo. Ponto para o pastor do Cáucaso. Força bruta. No Ocidente, essa qualidade é medida pela capacidade de tração de cada cão, diferente do que acontece com os cães de regiões montanhosas. Esses molossos são conhecidos pela capacidade de ganho de peso, semelhanças físicas e porte gigante, diferindo apenas na altura dos ombros. Isso sugere a mesma quantidade de força para imobilizar animais grandes e de tração. Empate técnico. Resistência. Nesse item, é avaliado a capacidade desses cães de suportar a dor e continuar trabalhando, mesmo ferido por uma maior quantidade de tempo, durante um eventual ataque de predadores. O pastor do Cáucaso possui uma pele espessa, elástica, sem qualquer prega ou ruga, por isso seu casaco é o seu diferencial. Uma camada de pelo rígida, eriçada, superior a 5 centímetros. Enquanto o Alabai tem a pele mais grossa e solta, uma barbela dupla, suficientemente adaptado, de modo a prevenir lesões. A sua pelagem pode ser curta, abundante e rústica. Algumas versões possuem os pelos longos que formam uma juba no pescoço. Tudo isso, somado às condições de sua pele, o Alabai demonstra ser mais resistente. Ponto para o Alabai. Agilidade. A forma de se comportar durante uma batalha está diretamente ligada à ojeriza e à experiência de cada cão. Isso significa que esses cães no auge não serão lentos a ponto de serem subjugados, mas analisando apenas esteticamente, o Alabai é mais leve, tortuoso e astuto, contra um corpo robusto e ursídeo do caucasiano. Por isso, tecnicamente, pontua nesse item. Energia. Os molossos desenvolvidos naturalmente como guardiões de gado desenvolveram o hábito de economizar energia, pois precisam percorrer longas distâncias e não há previsão de quando ou quantas vezes terão que lutar durante um dia. E por serem cães de seleção semelhante, terminam por empatar nesse item. Resultado. Se esses cães participassem dos eventos para as lutas-testes em sua terra natal, o pastor caucasiano tem mais probabilidades de arrancar uma submissão, pois nessa modalidade a imponência, ojeriza e agressividade são fatores decisivos, pois os cães não chegam ao ponto de se ferir mortalmente. Do contrário, em um conflito natural, a altura do Alabai, a condição atlética e a sua mandíbula significativa, muito conhecido por ter presas acima da média de outros cães, o levarão a finalizar a luta, caso a mesma aconteça até o fim. O pastor do Cáucaso é um cão incrível, que não precisa ser criado no sentido de dominado como um pet. Ele apenas faz o seu trabalho, que está no sangue dos Wolfhounds. Este cão sério e inteligente se comunica com o dono no olhar. Se você o violar como forma de correção, ele sempre irá lembrar do comportamento inadequado do seu criador.
A proprietária do canil Donbai, na Rússia, Helena Afanasьeva, fala sobre esta raça. O pastor caucasiano é um cão único em termos de inteligência, trabalho e força. É difícil encontrar iguais. A capacidade de ser tolerante e amigável é uma qualidade única. Um caucasiano é aquela melodia lezdinka única, quando um minuto você quer subir ao céu com um punhal nos dentes e girar nas danças rítmicas dos povos caucasianos. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos do canal. Te aguardo nos shorts.